Muito bem, pessoal. Prosseguindo então o estudo sobre os princípios do direito urbanístico brasileiro, nós estávamos olhando na última aula o princípio da cooperação público-privada no processo de urbanização, né? Cooperação entre iniciativa privada e Estado no processo de reurbanização. Então nós vimos, ainda que de forma geral, alguns institutos como as operações urbanas consociadas, a outorga onerosa do direito de construir e a concessão urbanística. São todos instrumentos que possibilitam a parceria público-privada para fins de reurbanização. Todos os instrumentos que vocês vão analisar em momento próprio, né? Muito bem. O próximo princípio que eu gostaria de analisar com vocês é o princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus da atividade urbanística e o princípio também da recuperação dos investimentos estatais de que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos. São dois princípios que podem ser estudados de forma conjunta porque são muito similares, né? Eles estão previstos no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, artigo 2º, incisos 9 e 11. Né? Artigo 2º, incisos 9 e 11 do Estatuto da Cidade. Veja, quando o poder público realiza obras para revitalizar determinada área da cidade, para reurbanizar determinada área da cidade, o que acontece com os imóveis que se situam nessa área? Esses imóveis experimentam uma valorização extraordinária. Então, claro que não em todos os casos, mas em muitos casos, obras de revitalização do espaço urbano acabam por valorizar a região revitalizada e, por conseguinte, valorizar os imóveis que ali se localizam. Então, os proprietários desses imóveis acabam tendo a sua propriedade valorizada de forma extraordinária, né? além do normal. Né? Além do normal da valorização do mercado imobiliário, o fato dessas obras serem construídas naquela região da cidade acaba por valorizar de forma extraordinária os imóveis que ali se localizam. Então, essa valorização decorrente de obras públicas, né, ela acontece por meio da aplicação de recursos públicos. Os recursos públicos que foram aplicados para construir aquelas obras, para desapropriar, para pagar o contratado que construiu aquelas obras de revitalização do espaço urbano. Construção de estação de metrô, corredor de ônibus, duplicação de avenida, construção de um parque, saneamento básico, enfim, valoriza a região. Obras construídas com dinheiro público, com dinheiro do erário, valorizam a região. Então, o que acontece? A ideia é que essa valorização extraordinária desses imóveis, como ela é decorrente da aplicação de recursos públicos, a ideia é que esses valores sejam recuperados pelo Estado. Então, é o que a gente chama de recuperação dos investimentos estatais, de que tenha valorizado, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Essa é uma diretriz do direito urbanístico brasileiro. Na verdade, é uma diretriz já antiga. Né? Nós temos uma das espécies de tributos que nós temos no Brasil é a contribuição de melhoria. Está previsto lá, inclusive, na Constituição brasileira, né? As espécies de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Já no Código Tributário Nacional já prevê esse tributo chamado contribuição de melhoria. Por que ele existe, essa contribuição de melhoria? Inclusive, é um instrumento de direito urbano previsto também aí no Estatuto da Cidade, como vocês veem, no artigo 4º, inciso 4, a linha B. Né? O Estatuto da Cidade também prevê a contribuição de melhoria como um instrumento de política urbana. Por que ela existe? Porque é uma forma do poder público recuperar os investimentos que ela fez e dos quais resultaram a valorização extraordinária dos imóveis que ali se localizam. Veja,
alguns imóveis da cidade que se localizam nessa área revitalizada experimentarão uma valorização decorrente da aplicação de dinheiro público, de dinheiro de todos. Então, dinheiro de todos os cidadãos, de todos os habitantes da cidade, foi aplicado para construir as obras públicas e dali decorreu a valorização extraordinária de algumas propriedades. As propriedades que se situam naquela região revitalizada. Então, é dinheiro de todos, valorizando os imóveis de alguns. Veja, essa é uma diretriz que veio lá do direito europeu, porque sempre teve essa dúvida, né? Por que vou revitalizar essa área da cidade e não aquela? Aquela lá está precisando também, eu vou revitalizar lá então. Não, vou revitalizar aqui, eu vou revitalizar as duas, mas às vezes não tem recursos para revitalizar todas de uma vez. O Estado faz uma opção discricionária para revitalizar uma determinada área da cidade. Com dinheiro público, com dinheiro do erário, com dinheiro do orçamento. O dinheiro de todos. E só alguns imóveis experimentarão uma valorização extraordinária com a aplicação de dinheiro público. Então, a ideia que nasceu lá no direito urbanístico europeu foi de fazer com que essa valorização extraordinária, essa mais-valia imobiliária, seja recuperada pelo Estado. Por uma questão de isonomia. Para que alguns não experimentem uma valorização extraordinária decorrente da aplicação do dinheiro de todos, dinheiro público. Então, daí que surgiu a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo justamente previsto na Constituição Federal, artigo 145, que tem essa finalidade. Quando existe uma obra pública que valoriza um imóvel, esse proprietário paga uma quantia para o poder público para que o poder público recupere esse dinheiro investido. Certo? Porque sem aquela obra o imóvel não ia valorizar dessa forma extraordinária. Né? Então é uma forma do Estado recuperar esse investimento que ele fez. Claro que a contribuição de melhoria é de muito difícil aplicação, é um tributo foi muito pouco aplicado no Brasil, e quando ele foi aplicado, deu problema. Né? Foi julgado inconstitucional, as leis, as normas da lei federal sobre contribuição de melhoria são muito complicadas, enfim. Ele acabou não sendo utilizado na prática. A contribuição de melhoria acaba não sendo utilizada na prática. Né? Então, existem outros instrumentos de direito urbano que podem ser usados para garantir a recuperação dos investimentos de que tenha os investimentos estatais de que tenha valorizado resultado da valorização de imóveis urbanos. Quais são esses instrumentos? Por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, né? Também chamada de solo criado. E pode ser outorga onerosa, inclusive, de alteração de uso, né? Não só do direito de construir, mas de alteração de uso. Que é um instrumento previsto lá no artigo 4º, inciso 5, a linha N, e artigo 28 a 31 do Estatuto da Cidade. Né? O Estatuto da Cidade regula esse instrumento de forma geral por meio desses dispositivos. Então, é uma forma de o Estado recuperar, não é só a única finalidade da outorga onerosa, não é essa, né? Mas uma delas é essa. É o Estado conseguir recuperar parte do investimento que ele fez e utilizar esse dinheiro recuperado para fins urbanísticos, para fins de reorganização do espaço urbano. Quer dizer, utilizar dinheiro privado decorrente da compra de potencial construtivo para aplicar na execução de obras urbanísticas. E a utilização desse instrumento evita que dinheiro público seja aplicado, dinheiro do orçamento seja aplicado, dinheiro decorrente de impostos, né? Quero dizer, dinheiro decorrente de impostos seja aplicado em determinada área da cidade, valorizando aquela área em detrimento de todas as outras. Por meio da outorga onerosa, o dinheiro aplicado é dinheiro privado, porque é dinheiro decorrente da compra de potencial construtivo. Então, por isso que é um instrumento também de parceria público-privada, né? A própria iniciativa privada financiando as obras de recuperação do espaço urbano, as obras de ordenação urbanística.
A iniciativa privada compra direito de construir, compra potencial construtivo, compra direito de alterar o uso, e com esse dinheiro que decorre dos interessados, proprietários, investidores, incorporadoras, construtoras, com esse dinheiro, o Estado revitaliza o espaço urbano. Constrói habitação popular, constrói obras de saneamento básico, anéis viários, obras urbanísticas em geral, obras de transporte público, enfim. Então, evita-se a utilização de dinheiro público da qual decorrerá a valorização extraordinária de imóveis privados. Quer dizer, já nem usa o dinheiro público para não ter que recuperar depois. Já usa o dinheiro privado direto. Então, é um instrumento que viabiliza a justa distribuição dos benefícios decorrentes da atividade urbanística. Porque evita que dinheiro público seja aplicado na realização de obras urbanísticas e desse dinheiro decorra a valorização extraordinária de alguns imóveis só. Então, esses imóveis serão valorizados por meio de obras urbanísticas financiadas com dinheiro privado. Quer dizer, evita-se a utilização de dinheiro público para não ter que recuperar depois. É assim com a operação urbana consorciada, funciona da mesma forma. Outro instrumento de parceria público-privada, regulado pelo artigo 32 a 32 e 34A do Estatuto da Cidade. Nós temos algumas operações urbanas consorciadas em andamento no Brasil, a maioria delas na cidade de São Paulo. Qual que é a lógica da operação urbana consorciada? É justamente essa. Operação urbana consorciada, Água Branca, Águas Espraiadas, Faria Lima, todas elas valorizam a região. São obras públicas de melhoramento, duplica avenida, constrói ciclofaixa, parques, terminais de ônibus, duplica avenida, anel viário, estende algumas vias. Valoriza a região, claro. Valoriza os imóveis que ali se localizam. Vai fazer tudo isso com dinheiro público? Numa área já valorizada da cidade, como são essas que eu falei para vocês, por que não usa esse dinheiro na periferia? Então vamos evitar usar dinheiro público para valorizar essas áreas. Vamos usar dinheiro privado. Dinheiro privado decorrente do quê? Da compra de potencial construtivo. Porque interessa para o mercado comprar esse potencial construtivo do poder público. Interessa. É interessante. Que ele vai usar esse potencial construtivo para conseguir construir acima do coeficiente de aproveitamento máximo e vai conseguir construir prédios mais altos, né, mais unidades imobiliárias no mesmo terreno. Para as incorporadoras, para as construtoras, é muito vantajoso isso, porque consegue vender mais unidades imobiliárias no mesmo terreno, aproveitando o mesmo terreno. Consegue criar mais solo por meio da compra de potencial construtivo. E o poder público pega esse dinheiro e investe nas obras de revalorização do espaço urbano, sem necessidade de aplicar recursos públicos. Então, uma valorização que esses imóveis experimentam decorrentes de investimentos privados que financiaram as obras que foram realizadas na região. Essa é a ideia da operação urbana consorciada. Essa é a ideia da outorga no nosso direito de construir. E veja, é uma moeda de dois lados, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que quando o investimento público valoriza o imóvel privado e precisa ser recuperado, valoriza extraordinariamente o imóvel privado, quando o investimento público desvaloriza o imóvel, aí o proprietário privado pode pedir indenização para o Estado. Quer dizer, se uma obra pública desvaloriza o meu imóvel, por alguma razão, sei lá, foi construída uma via elevada que passa na minha janela, sei lá, desvalorizou o meu imóvel, não vale mais nada. Eu posso propor uma ação de responsabilidade civil contra o Estado. Porque aí é uma questão da justa distribuição dos ônus da atividade urbanística. Então não é só a justa distribuição dos benefícios da atividade urbanística. Os ônus também têm que ser devidamente distribuídos, devidamente recuperados. Então, o proprietário que tem um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, que não pode mais fazer nada ali, não pode mais mudar a fachada, não pode mais vender o imóvel para construir um prédio,
o imóvel acaba sendo desvalorizado, ele toma um prejuízo, pode pedir indenização para o Estado. Que não tem que distribuir só os benefícios, tem que distribuir de forma justa os ônus também. É injusto que o proprietário privado assuma os ônus sozinho, em benefício de toda a sociedade. Então veja, tem dois lados a coisa, né? Não é só a justa distribuição dos benefícios, justa distribuição dos ônus também. Por isso que existe um instrumento chamado transferência do direito de construir, que também está previsto no Estatuto da Cidade, artigo 4º, inciso 5, a linha O, e artigo 35 do Estatuto da Cidade, que já foi utilizado, inclusive, nas áreas centrais do município de São Paulo. As áreas centrais dos municípios, onde tem imóveis, né, que têm valor histórico, cultural, paisagístico, especialmente valor histórico, né, os órgãos de tombamento, os órgãos de proteção do patrimônio histórico, com DEFAT, COMPRESP, IFAM, enfim, acabam tombando aquele imóvel. O proprietário já não pode mais usar o potencial construtivo ali existente, já não pode mais destruir para construir um prédio, por exemplo. Toma prejuízo. O que ele pode fazer? Ou ele pega uma indenização do Estado, em razão do tombamento, ou ele transfere o direito de construir, que ele não pode usar no seu imóvel, para outro imóvel, de sua propriedade ou de propriedade de terceiros, por meio desse instrumento chamado transferência do direito de construir. Ele vende aquele potencial construtivo, que ele não pode mais usar no seu imóvel, para terceiros. E consegue se ressarcir do prejuízo que ele teve decorrente do tombamento. Então é o princípio da justa distribuição dos ônus da atividade urbanística. É uma forma de distribuir bem os ônus da atividade urbanística sem ter que tirar dinheiro do orçamento. Porque o proprietário que teve o imóvel tombado vende para terceiros. E esse terceiro, um privado, compra, um particular compra dele esse potencial construtivo para construir acima do coeficiente de aproveitamento máximo na área, né, e lucrar com aquele investimento. Vende para incorporadoras, para construtoras, o potencial construtivo que ele não conseguiu usar no seu imóvel em razão do tombamento. Então, esses princípios da justa distribuição dos benefícios e ônus da atividade urbanística e da recuperação dos investimentos estatais de que tenha valorizado, de que tenha resultado da valorização de imóveis, são instrumentos fundamentais, princípios fundamentais do direito urbanístico brasileiro, que fundamentam a aplicação, a existência de diversos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade. Existe também a possibilidade, existe um outro instrumento que também é fundamentado no princípio da recuperação dos investimentos estatais e da justa distribuição dos benefícios da atividade urbanística, que é a desapropriação extensiva, né, também chamada desapropriação por zona. Não é muito usada, está previsto no Decreto-Lei Expropriatório, Decreto-Lei 3365 de 41, artigo 4º. Não é muito utilizada, mas tem esse mesmo fundamento, né? O poder público, quando ele vai realizar uma obra pública, uma estação de metrô, terminal de ônibus, duplicar uma avenida, sei lá, uma obra pública que vai valorizar a região, o que ele faz? Ele pode fazer, né? Ele pode desapropriar a área contígua, né? A área no entorno da obra. Então, existem os imóveis que precisam ser desapropriados para construir a obra e existem os imóveis situados no entorno, que, a princípio, não precisam ser desapropriados para construir a obra, mas podem ser desapropriados em razão da desapropriação extensiva. Então, o Estado desapropria os imóveis que ele vai usar para construir a obra e desapropria os imóveis em volta. Quando a obra fica pronta, valorizou os imóveis ali da região, o Estado revende os imóveis que ele desapropriou extensivamente para se ressarcir dos investimentos públicos dos quais resultar na valorização dos imóveis ali existentes. É uma forma do Estado recuperar por meio da revenda, né, de imóveis desapropriados, é uma forma do Estado recuperar os investimentos que ele fez. É muito pouco usado, porque a desapropriação para construir as obras, né, a desapropriação dos imóveis necessários à construção da obra já é tão cara,
já custa tanto para o Estado a desapropriação, ele não tem dinheiro para desapropriar imóveis contíguos, né? Imóveis situados no entorno. Então ele desapropria só os imóveis que precisa desapropriar mesmo. Então acaba não usando muito a desapropriação extensiva. Mas é um instrumento ali previsto de direito urbanístico ali também no artigo 4º do Decreto-Lei Expropriatório. Tá? Fundamentado também na recuperação dos investimentos estatais. Então, são vários instrumentos, como a gente vê, fundamentados nesses princípios. Evita-se que dinheiro público seja utilizado, aplicado na construção de revitalização urbana, de reordenação do espaço urbano, e que desse investimento decorra a valorização extraordinária de imóveis particulares, sem a posterior recuperação dessa mais-valia para o poder público. Tá? Então, são princípios já utilizados há muito tempo no direito europeu, que foram importados para o direito brasileiro e agora constam expressamente do Estatuto da Cidade, artigo 2º, incisos 9 e 11. Bom? Muito bem. Outro princípio fundamental do direito urbanístico brasileiro é a vedação ao uso do solo de forma desproporcional à infraestrutura urbana. Então veja, a verticalização em si não é um mal necessariamente. Tá? É até interessante que haja verticalização. A tecnologia dos processos construtivos, né, da arquitetura, da engenharia civil, possibilita, né, a construção de prédios cada vez mais altos. Né? Toda a tecnologia relacionada a elevadores, enfim, possibilita a construção de prédios cada vez mais altos. Isso não é necessariamente ruim. Isso até torna mais acessível do ponto de vista financeiro a aquisição de imóveis, né? Ao acesso à moradia. Se todo mundo morasse em casa nas cidades, os imóveis seriam muito mais caros. Você, né, criando solo, colocando um apartamento em cima do outro, você facilita a aquisição e o barateamento do processo construtivo e da venda de imóveis para quem quer adquirir uma casa própria. Agora, a verticalização excessiva, desproporcional à infraestrutura urbana, essa é nociva ao meio ambiente urbano. Então, essa verticalização intensa deve ser reservada para áreas da cidade dotadas de boa infraestrutura urbana, de infraestrutura urbana que aguente o impacto construtivo decorrente dessa verticalização. Por isso que o plano diretor atual do município de São Paulo prevê o aumento do potencial construtivo nos eixos, né, nos corredores, nos eixos estruturais, corredores, grandes avenidas, né, onde tem uma boa infraestrutura de transporte, de ônibus, de metrô, de vias, né, de avenidas. Porque se deixar verticalizar de forma descontrolada em miolos de bairros, você vai prejudicar demais o espaço urbano, o meio ambiente urbano. Você vai verticalizar em ruas estreitas, em ruas que não comportam o aumento de densidade construtiva. Porque quanto mais alto o prédio, mais gente morando, mais vagas de garagem, mais carros circulando ali no bairro. Você vai tornar a vida nos bairros, no miolo dos bairros, muito mais difícil, né? Um impacto muito grande ao meio ambiente. Então, o meio ambiente urbano. Então, uma das diretrizes do Estatuto da Cidade é justamente essa: a vedação ao uso do solo de forma desproporcional à infraestrutura urbana. Então, Lei 10.257, 2001, artigo 2º, inciso 6, a linha C. O poder público deve executar a política urbana de forma a evitar o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. Não vai deixar prédio de 30, 40 andares em ruas estreitas, no miolo dos bairros,
constrói esses prédios em avenidas largas, dotadas de boa infraestrutura urbana. Tá? Essa diretriz também está na linha D, né? Na linha D do mesmo dispositivo, que fala que o poder público deve evitar a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem infraestrutura correspondente. Então você vai construir um shopping, vai construir um estádio de futebol, vai construir um centro esportivo, centro de convenções do município. Tem que construir num lugar em que haja infraestrutura correspondente. Senão você vai construir um polo gerador de tráfego, o trânsito na região vai ficar impossível. Por isso que existe um instrumento chamado Estudo de Impacto de Vizinhança, o WAVE, que é regulado de forma geral nos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257 de 2001. O WAVE, muito parecido com o EIA-RIMA, né? No direito ambiental a gente estuda o EIA-RIMA, que é um instrumento que visa a compensar, analisar os danos ambientais causados por aquele empreendimento, né? Então aqui é a mesma lógica. Eu realizo um estudo para saber o impacto que aquela grande obra vai ter na região. Vou permitir, a prefeitura vai deixar construir um shopping, um novo centro de convenções, um novo estádio de futebol. Tudo bem, interessante para a cidade, para a economia, mas vamos ver o impacto que essa obra vai ter na vizinhança. Vamos ver isso por meio do WAVE. Inclusive as medidas mitigadoras, compensatórias desse impacto, devem estar previstas nesse mesmo instrumento, para evitar a criação de polos geradores de tráfego sem infraestrutura correspondente. Por quê? Porque veda-se o uso do solo de forma desproporcional à infraestrutura urbana. Essa é uma diretriz do Estatuto da Cidade. O poder público tem que levar em conta essa diretriz na hora, inclusive, de elaborar os seus planos diretores. Os municípios têm que levar em conta essas diretrizes todas na hora de elaborar o plano diretor. Isso é norma geral do Estatuto da Cidade. Não pode ser ignorado. Não pode construir grandes obras, grandes empreendimentos em qualquer local da cidade. Tem que entender o impacto que aquilo vai causar no entorno. Certo? Então, deve-se evitar o parcelamento do solo e edificação, usos excessivos ou inadequados à infraestrutura urbana. Certo? Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Na próxima aula, nós continuamos com o estudo de mais alguns princípios do direito urbanístico brasileiro. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.